sem sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu cansei, sapato de fogo, sapato de fogo, eu cansei. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. Olá, paz do Senhor a todos. Boa tarde. Hoje, quarta-feira, mais um dia que o nosso Deus nos concedeu. Vamos adorar o Pai Povo? Quero te convidar para chutar essa tristeza para bem longe. Chuta essa tristeza. Chuta esse desânimo. Vamos, glória. Adora o Senhor comigo. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É Nada de tristeza nessa live. chegou pra movimentar. Nada de tristeza nesse culto. Ele vem pra consertar. E se tiver embargado, ele vem desembarcar. Na olaria de Deus você vai ter que descer. Se levanta um braço novo, calça um sapato de fogo e sai recebendo o poder. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou. Calça aí um sapato de fogo nessa tarde. Sapato de fogo eu calcei. Esse culto online não pode ter tristeza. Aqui outra vez. Jesus quer ser glorificado nesta tarde. Ô glória. Aleluia. Eu te convido para você calçar esse sapatinho de fogo. Aleluia, na adoração. Ô glória. Se você está tão triste, ele vem te alegrar. Ele vem te E alegrar se nessa você tarde. está doente, ele vem pra te curar. Se você está doente, ele vem te curar. Veio direto dos céus pra curar quem devia. Sim, ele acaba de chegar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, sapato de fogo eu calcei. É que o varão do movimento. Você está triste, Jesus vai te alegrar. Se já doente, Jesus vai te curar nessa tarde. Não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo eu calcei. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. Aleluia. Chegou aqui Boa outra tarde, vez. povo de Deus. Hoje, nesse culto online, não tem tristeza. Bota essa tristeza pra lá. Tá bom? Aonde o Senhor está, há abundância de quê, pastora? De alegria. Amém? Então vamos adorar o nosso Deus Pai. Aleluias. Estaremos iniciando agora a palavra do nosso Deus. Para você que não me conhece, eu sou a pastora e profetisa Maria, aqui da igreja Eu Sou Face a Face com Deus, aqui do bairro Montanhês. Amém? Sejam todos bem-vindos. Ontem eu não estava online, mas hoje eu estou, para a glória de Jesus. Amém? Hoje Deus está de uma forma diferente nesta live, neste culto online. Hoje tem anjo de Deus neste culto online. Anjos da parte do nosso Deus, enviado pelo nosso Senhor, exclusivamente para operar nesta live de hoje. Glória a Deus. Se você pudesse sentir desde já a presença de Deus, como eu estou sentindo aqui, você saberia do que eu estou falando. Sinto a presença do Deus vivo. E hoje eu nunca estou só.
o Pai, o Filho e o Espírito de Deus sempre está comigo. Mas hoje também, neste culto online, nesta pregação, o nosso Senhor Jesus envia para trabalhar neste culto online anjos do Senhor para ir na tua casa, para entrar aí onde você está neste carro, para entrar aí neste leito de hospital que você se encontra agora. O Senhor enviou anjos hoje para socorrer, para ir aonde você está nesta cadeia, você que está prestes a não aguentar mais. Senhor, Ele sabe todas as coisas. E nesta tarde, sinto que Deus vai fazer coisas grandiosas por meio dos seres angelicais. Deus ainda opera. Ele é o mesmo. Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, posto em agonia, porque ele ia enfrentar a morte de cruz. O Pai, Deus Pai, manda um anjo para o fortalecer. Neste culto online agora, o Deus Pai também vai mandar seres espirituais, anjos poderosos, para te ajudar, para batalhar por você. Amém? Quero te convidar a orar comigo. Quero te convidar a adentrarmos a presença do nosso Deus Pai. Aqui, irmãos, a palavra de Deus aqui lá em Números, no capítulo 22, no versículo 27, versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Aqui disse a Balaão: que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão. Pelo que inclinou-se a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancartes tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Eita Deus! Irmãos, aqui Balaão, ele estava indo, profeta Balaão, ele estava indo para uma missão para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Deus. E neste caminho, ele estava indo com a sua jumenta, e a sua jumenta, ela para.
Não vai nem para frente nem para trás, ela se agacha e ele tentava levantar essa jumenta e nada. Ele começa a espancar, ele espanca essa jumenta por 3 vezes. Então essa jumenta fala, Deus abre a boca da jumenta e fala: por que me espancaste essas 3 vezes? Porventura sou eu de costume fazer isso? Porventura não tenho eu te servido todos esses anos e nunca fiz isso? Então aqui Balaão, ele já começa agora a receber a visitação do Deus Todo-Poderoso. Deus abre a boca da jumenta e fala, faz a jumenta falar. Então Deus agora abre os olhos de Balaão, os olhos espirituais. Só vai entender o que eu estou falando aqui quem tem olhos espirituais abertos. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão, os olhos espirituais. E quando os olhos espirituais de Balaão se abrem, o que tinha diante dele? Um anjo com a espada já desembanhada para atingir Balaão. Porque o anjo disse: se não fosse essa jumenta, eu iria te pegar, porque tu tens andado em caminhos tortuosos. Hoje, o nosso Deus quer falar sobre a autoridade do nosso Senhor Jesus. Jesus disse que Ele dá todo o poder no céu e na terra. Todo o poder o Pai me deu no céu e na terra. Ainda que neste mundo caído tenha o príncipe deste século, que é Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Mas existe o príncipe dos príncipes, que é o príncipe verdadeiro e único, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje, pelos olhos da fé, eu posso contemplar eu posso contemplar pelos olhos da fé a ajuda de Deus, mandada por Deus para esta live. Vai ter anjos do Senhor que vai visitar muitas pessoas. Assim como eu estou adentrando aí na sua vida, eu não sei onde você está, não sei se você mora em Rio Branco, em outra cidade, não sei teu nome, não sei nada de você. Mas de alguma maneira eu cheguei aí, você está assistindo, você está ouvindo a pregação. Pois da mesma maneira que assim eu adentrei a tua presença, também o anjo do Senhor vai adentrar aí para resolver certas coisas que precisam ser resolvidas. E o anjo do Senhor, nesta tarde, nesta pregação, veio para resolver causas que você não pode resolver. Ele veio resolver situações espirituais que você não pode resolver. Mas hoje o Senhor manda socorro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Santo, bendito seja o teu nome. Ó Deus, quem tentará contra o Deus de Israel? Ah, Senhor, Tu que és tão grande em amor, mas também Tu és grandioso em fogo. Ah, Senhor, quem contará os dias da Tua existência? Não existe, Senhor. Quem é o homem
homem diante do único Deus. Que é este universo que não tem capacidade para suportar sequer a presença do Deus Todo-Poderoso, pois muito grande Tu és, Senhor. Pois a Tua presença, quando se manifesta, os montes se escondem, as águas se aquietam, procuram um lugar para se esconder. Ah, Senhor, quem é o nosso Deus? O Deus que vem de geração em geração, defendendo o justo e punindo os ímpios. O Deus que nunca erra. O Deus perfeito em justiça. O qual não se corrompe. Aquele que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Aquele que a sua balança é justa. Este é o nosso Deus. Senhor, adentramos agora a Tua presença, meu Deus Pai, com confiança. Mas a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, fala conosco, fala com Teu povo. Pai, Tu preparastes este culto online porque Tu sabes que tem pessoas precisando de um socorro. E hoje, nesse momento, eu tenho convicção plena que o Senhor enviou anjos com espadas desembaiadas para botar os inimigos das nossas almas por terra nesta tarde. E eu creio, meu Jesus. Jesus, nós iniciamos esta live no Teu santo e glorioso nome. Juntamente comigo tem muitas outras pessoas aí do outro lado, na mesma fé. E é no Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, é no Teu nome. Vem estar conosco. Eu me retiro agora para Te dar total liberdade, Senhor. Para que o Senhor fale com o Teu povo, operes nesta tarde. Que este culto fique marcado na vida desta pessoa. Que o Senhor venha ficar marcado no coração desta pessoa. Que ela nunca venha esquecer do que ela viveu neste culto online, nesta tarde, pelo Senhor. Espírito Santo, eu coloco a palavra do Pai em Tuas mãos, opera. Pois ela é uma espada nas Tuas mãos de fogo. Obrigada, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Desde já agradecer a primeira pessoa que está aí do outro lado, é o Tony. Acho que é o irmão Tony, né? Se eu não me engano, não sei se nós congregamos junto, mas Tony Araújo, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. Amém? Irmãos, fica aí, segura aí. Vai acompanhando aí. Hoje, Deus quer operar de forma diferente. Poderosa. Se você estivesse comigo aqui neste ambiente, você iria saber do que eu estou falando. Eu estou me arrupiando das pernas aos braços, ao cabelo, com a presença de Deus. Glória a Deus. E que a mesma presença do meu Deus, que se manifesta aqui neste lugar, chegue na tua vida aí para você ter certeza que o Senhor está neste culto online. Amém? Te convido para a nossa pregação. Glória a Deus. Aleluias. Bendito
Bendito seja o nome do Senhor. Pastora, qual é a pregação de hoje? Jesus quer falar sobre o quê? Oh, glórias, aleluias. Jesus, o tema da ministração é Jesus tem total poder sobre demônios. Nós vamos falar de autoridade espiritual. Nós vamos falar do autor e consumador. Aquele que diz, todo o poder me dado, o Pai me deu, no céu e na terra. Aquele que venceu Satanás naquele deserto. Aquele que resistiu todas as tentações do seu adversário. É sobre ele. É sobre o Emanuel. É sobre o estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, Relabaxeria Manaia. Relabax. É sobre o enviado, o Cristo. É sobre o nosso Messias. É sobre o poder que Ele tem. Todo o poder o Pai confiou nas mãos dEle. E Ele continua operando nesta terra. Ai de nós! Ai desta humanidade perversa! Se Jesus não operasse com amor, com misericórdia, com perdão nessa terra. Ai de nós, nos dias maus que estamos vivendo, se quando o Senhor Jesus ressuscitou e subiu ao Pai, Ele tivesse nos deixado órfãos. Ele reúne os seus discípulos ficam tristes. Porque Ele iria subir para o Pai, para o seu lugar de origem. E os discípulos ficam tristes. Mas Ele disse, não vos entristeceis, porque eu não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai para que Ele vos mande o Consolador. Ai de nós, nesta geração tão perversa, o qual estamos vivenciando. Se Jesus não tivesse enviado o Espírito Santo de Deus, ai de nós se não houvesse a igreja de Jesus nessa terra. Ai de nós se não houvesse autoridades do Senhor Jesus constituídos por Ele nessa terra. Ai de nós. Então, Jesus tem total poder sobre demônios. Eu quero te convidar a abrir lá em Efésios capítulo 6. Jesus quer falar nesta tarde que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, não é de pessoa para pessoa. A nossa guerra, irmão Tony, não é de mim para ti, nem de ti para mim, não é talvez de você para uma outra pessoa, da outra pessoa para você. A nossa guerra, Jesus, Ele revela dentro da sua palavra, lá em Efésios capítulo 6, que a nossa guerra neste mundo, ela é grande. E nós, para iniciarmos esta pregação, nós precisamos saber quem são nossos adversários. Abra a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6, vamos lá. Só um pouco aí, povo de Deus. Segura aí, que é rapidinho aqui. Deixa eu só achar aqui que eu desmarquei. Mas é Efésios capítulo 6. Oh, glória a Deus.
Aqui Efésios capítulo 6, versículo 10. As armaduras de Deus. Nós, demais irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Quero ler aqui de pertinho para você, aqui, ó. Efésios capítulo 6, versículo 10, as armaduras de Deus. Nós, demais irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui, nós nos fortalecermos em Deus e na força do poder do Senhor. Versículo 11. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Irmãos, aqui a palavra do nosso Deus já começa dizendo para nós nos revestirmos de Deus e na força do seu poder. Não é se revestir lá no mundo, não. Não é para ir se revestir no terreiro de Umbanda, não. Não é para ir se revestir num piseiro, não. Para se revestir em Deus e na força do seu poder. Porque o que tem neste mundo físico, o ser humano ele só consegue ver as coisas físicas, o que é físico, mas não sabe ele que dentro desse mundo físico tem um mundo espiritual. Se ele pudesse contemplar o mundo espiritual, eu imagino que muitos talvez iriam enlouquecer pelo que eles poderiam ver. Porque os seres espirituais, os demônios, os espíritos imundos, eles são espíritos. E eles agem no lado espiritual, invisível, ocultamente. Então aqui Deus começa nos alertando para nós nos revestirmos de Deus e da força do seu poder. Não é na força do nosso braço, é na força do poder de Deus. Aí ele diz, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra o que? As astutas e ciladas do diabo. Irmãos, Satanás, ele está aí todos os dias, dia e noite, com as astúcias dele, com os laços dele. Ele não dispensa o perdido, muito menos ele vai dispensar aqueles que estão no caminho estreito, lutando para ir morar no céu. Então o Senhor diz para nós, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, o Senhor vem revelando aqui na sua palavra sobre o mundo espiritual. Meu Deus! Deus vem revelando aqui a existência de um outro mundo. E esse mundo, ele é espiritual. E é neste mundo espiritual que estes seres espirituais trabalham. Eles trabalham no invisível, aonde o homem não consegue imaginar. Que eles estão trabalhando para destruir todos que eles verem pela frente. Então aqui o Senhor diz contra os espíritos imundos, os demônios.
as hortes espirituais, os príncipes destes séculos, as hortes espirituais que estão nas zonas celestiais. E é sobre esse mundo espiritual que Jesus, o Cristo, ninguém melhor que Jesus para conhecer bem de perto o que é o mundo espiritual. Quando nós vamos ver na palavra, irmão Tony, aquela mulher curvada, cocunda, ela estava há 18 anos, ela era cocunda. Para as pessoas aquilo era uma doença, talvez uma coluna, um problema na coluna, e ela foi curvando um nervo, talvez. Ninguém, todas as pessoas que olhavam para ela achavam que era uma doença normal. Mas aí vem chegando aquele relabaxeriamanaré, aquele que tanto estava no físico quanto no espírito, relabaxeriamanaré, aquele que ao mesmo tempo que estava no mundo físico, ao mesmo tempo ele estava no mundo do espírito, relabaxeriamanaré. E já o Senhor já vai trazendo revelação aqui, relabaxeriamanaré, rehalabaxeriamanaré. Relabaxeriamanaré, relabaxeriamanaré, relabax. O mal que está na vida de algumas pessoas aí são males espirituais. E você tem que ser humilde o suficiente para compreender o que Deus, o que Jesus está falando neste momento. Que você venha compreender e ser humilde de reconhecer e aceitar uma libertação. E não é porque você tem 20 anos de crente dentro da igreja que você acha que não tem ainda alguma ação satânica por trás de algumas áreas da sua vida. E não se escandalize com as verdades de Jesus, porque aquela mulher, ela era filha da fé, Jesus considerou ela como filha de Abraão, uma mulher de fé, mas que o mal estava nela. Relabaxeriamanai. Jesus vem passando e aquela mulher curvada ali, para as pessoas aquilo era normal, 18 anos ela estava naquela situação. Jesus, quando olha para ela, Jesus viu os dois lados, Jesus viu o físico, Jesus estava vendo o mundo físico, mas também o espiritual, e Jesus viu quem era que estava em cima das costas dela. Era um demônio, em cima das costas dela, causando, fazendo com que ela se tornasse uma mulher enferma, uma mulher cocunda. E Jesus olha e Jesus dá ordem para aquele demônio sair daquela mulher. E na hora que o demônio sai das costas daquela mulher, a mulher se endireita na hora. Então Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando nesta tarde que nós temos que nos revestir de Deus e da força do seu poder e ficarmos firmes para resistir às astúcias e ciladas de Satanás, os laços de Satanás. Aí o Senhor diz, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra os demônios, as potestades, os espíritos maus, as hortes que estão nas zonas celestiais, demônios que eles estão na atmosfera espiritual, nos ares, aonde eles agem lá em cima, para querer impedir das nossas respostas chegar até nós.
as respostas das nossas orações. A guerra é grande, irmãos. Essa história de crente achar que o mundo espiritual não existe. Os cristãos têm que voltar a trazer a essência do Evangelho, a essência da realidade do que é uma vida cristã. Saber da realidade que está este mundo. E aqui, quando nós vamos ver o Senhor falando, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e havendo tudo ficais firme. Portanto, revestimos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Meu Deus, sabe por que muitas pessoas, muitos cristãos caem, irmãos? Porque não se reveste das armaduras de Deus. Porque quando o dia mau chega, ele ou ela não tem estrutura para suportar aquele dia mau. Quantas pessoas, servos e servas do Senhor, se desviaram dos caminhos do Senhor? Porque não se prepararam com essas armaduras. E quando o dia mau bateu na porta, seja lá a destruição de um casamento, seja lá qual foi o mal que atingiu, ela não teve estrutura para suportar esse dia mau e permanecer firme. Porque faltou as armaduras, faltou o revestimento das armaduras de Deus. Então aqui, estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí é onde está o problema de muitas pessoas hoje. Esquecer de lembrar da sua salvação aqui, ó, lembrar. Eu tenho uma alma, eu tenho que lutar para minha alma não se perder. Capacete da salvação está falando a respeito de você e eu nunca esquecer que não vale a pena você ou eu perder a salvação por nada deste mundo, nada. Não podemos esquecer nem um minuto da nossa salvação. Mas quantas pessoas deram um tapa assim no capacete da salvação, não sabem mais nem aonde anda? A couraça da justiça, andar na verdade, na sinceridade. Quem é a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A couraça da justiça nada mais é, irmãos, do que Jesus. Andar nesse caminho que é Jesus. O único caminho da verdade e a vida é Jesus. A sandália da preparação do Evangelho. Continuar no caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus nos ilumina. Quando nós começamos a buscar o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, ela vai iluminando cada passo que você e eu damos. A sandália da preparação do Evangelho. Aí o Senhor diz aqui algo glorioso, que nós temos também
sobretudo o escudo da fé. Irmãos, tem que ter fé. Temos que andar com esse escudo da fé para, irmãos, combater os dardos inflamáveis do maligno. O que é isso? A luta chegou, talvez a doença chegou, um problema no casamento chegou. Você talvez diz, meu Deus, está acabando, estou vendo tudo acabando em você. Talvez muitas pessoas, elas dizem, não tem jeito, entrega os pontos, esquece de puxar o escudo da fé e dizer aquilo que Deus une, não se separa o homem, assim diz o Senhor. Usar o escudo da fé, ainda que esteja morto, viverás. Usar o escudo da fé com fé, crendo que você, que o cristão, ele tem um Deus que tudo pode, que tem um Cristo que venceu por nós. Que ainda que o mar esteja agitado, as ondas, os trovões, os relâmpagos, ainda que você esteja balangando para lá e para cá, mas você puxa o escudo da fé e clama bem alto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos ver constantemente Davi puxando o escudo da fé. Golias, ele puxava o escudo dele, o escudo de guerra, mas Davi, ele não tinha escudo natural, ele tinha um escudo espiritual, o escudo da fé. Ele dizia: tu és grande mesmo, Golias, tu és homem de guerra, tu és perito, tu és um guerreiro, tu estás todo preparado, tu és gigante mesmo, tu vem contra mim no teu tamanho, na tua força, na tua experiência, nas tuas armaduras, com o teu escudo, tua espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor Jesus. Relabaxeria manaia. Aí o gigante olhava e afrontava ele e dizia: hoje mesmo, menino, eu darei o teu corpo para os corvos comer. Ele dizia: não é eu que vou, hoje mesmo o Senhor dará o teu corpo para os corvos comer. Quando vinha a afronta, ele rebatia. Quando o gigante afrontava, ele rebatia. Onde era que estava? De que Davi estava revestido, meu Deus do céu? Revelação aqui de Deus. Ele estava revestido do poder de Deus. Ele estava revestido de fé. Ele estava revestido de confiança no Deus Todo-Poderoso. Ele não estava confiando em si mesmo. Ele estava confiando no Deus vivo. E é isso que o Senhor Jesus quer que nós venhamos nesta tarde, a confiar nele neste culto online agora. Crer que Jesus preparou este culto online para entrar com providência para abençoar muitas vidas que estão aí do outro lado. Pessoas que estão enfrentando problemas. Olha aqui, olha o que o Espírito de Deus já me faz saber. Pessoas que estão enfrentando problemas, porque são seres espirituais das trevas que estão agindo no oculto. E você dando murro em ponta de faca. Relabaxeria manaia. É como se você estivesse brigando com o vento. Eu vou acertar esse vento. Você não vai acertar nunca. Relabaxeria manaia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ei, irmãos, escute o que eu vou dizer aqui. Quem não examina as Escrituras, torna-se mais vulnerável aos ataques de Satanás.
Deus fala que o meu povo, é o meu povo, ele está falando até só do povo dele, os cristãos, o meu povo, são destruídos por falta, perecem por falta do conhecimento da minha palavra. Por não conhecer a palavra de Deus, porque há momentos nas nossas vidas, irmãos, que se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, para momentos que ela tem que brotar e a gente saber o que fazer, passa despercebido e o problema não é resolvido. Irmão, já tive situações na minha vida que foram resolvidos, escute isso aqui, que foram resolvidos pela palavra de Deus, situações irreversíveis, que se eu não tivesse estudado a Bíblia, o Espírito de Deus não tinha trago a solução para mim. Porque a palavra de Deus, ela é a espada nas mãos do Espírito Santo. Sabe o que é uma espada, irmãos? Para resolver o negócio. Então, por falta do conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas têm tropeçado. Por falta do conhecimento da palavra do Senhor, muitas pessoas já foram derrotadas. Por falta do conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas já foram até destruídas espiritualmente. Lembra quando Jesus estava lá no deserto sendo tentado por Satanás? Como foi que Jesus venceu Satanás? Mesmo ele sendo filho de Deus, mas ele estava ali como um homem, com a palavra de Deus. Mas também Satanás está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: somente ao teu Deus adorarás. Está escrito: não adorarás nenhum outro Deus. Somente ao Senhor adorarás, somente a Ele se prostrarás. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Pá, Satanás foi embora. E quantas pessoas, quando Satanás chegou para tentar trazer os seus banquetes, por não andar no Espírito, não conhecer a palavra, não meditar, não trazer a palavra no coração, nem se deu conta que entrou num período de tentação e já estava na mesa de Satanás, desfrutando dos banquetes de Satanás. Sabe o que é isso? Quem se aproxima de Deus tem que ser santo, tem que ser espiritual, porque Deus, Ele é santo e Deus é espírito. Então nós estamos falando do lado espiritual, povo de Deus. Versículo 18: orando em todo tempo e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança, súplica. Orando, irmãos, e vigiando. Tem gente que só ora, mas não vigia. Tem gente que só vigia, mas não ora. É como a fé sem a obra. A fé sem a obra ela é morta, a obra sem a fé ela é morta. A mesma coisa, a oração e a vigilância. Temos que orar e vigiarmos. O que se aproxima, quem se aproxima da gente. Então, quando nós vamos ver aqui, irmãos, em Efésios capítulo 6, nós vamos ver que a guerra não é brincadeira, não. Abra a palavra do Senhor, nota aí Mateus capítulo 12. Mateus.
Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego, mudo e mudo, e de tal maneira os curou, que o cego e mudo falava e via. Trouxeram-lhe então um endemoniado. Veja bem, o que aquele demônio fazia na vida daquele homem? Causava cegueira e mudez, travava, amarrava a língua daquele homem. Ele não falava e ele não via, porque era um demônio que estava ali. Trouxeram aquele homem endemoniado. Jesus liberta ele daquele demônio. E aquele demônio sai, e aquele homem fala e vê. Irmãos, temos que começar, povo de Deus aí, grandes homens de Deus, aleluia, vocês sabem aí do que a gente está falando, né? Que a guerra é grande, e é contra o reino das trevas mesmo. Então aqui, quando nós vamos ver, trouxeram este homem, mudo, irmão Tony, e cego. Era um demônio que promovia aquilo, amarrava a língua do homem, não deixava ele falar. Travava a visão, não deixava ele ver. Mas Jesus chega e expulsa aquele demônio, e o homem fala e o homem vê. E aí eu te pergunto, irmão Tony, pouco se vê hoje milagres, né? De libertação. Poucos se vê hoje. Aonde será que está o problema? Está em Jesus? Nunca teve, não está e nunca estará. Aonde está o problema? O homem julgue-se a si mesmo. Assim a Bíblia diz, o homem julgue-se a si mesmo. Mateus capítulo, como eu falei, capítulo 12, versículo 22. Jesus libertou este homem. Agora pula um pouquinho mais lá em Marcos, capítulo 5. Vamos lá em Marcos, capítulo 5. E chegando ao outro banda do mar, da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro do sepulcro um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles quebradas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amarrar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, que não me atormentes, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião. É o meu nome, porque somos muitos. Então aqui eu vou explicar que Jesus estava indo nas suas missões, pregando o Evangelho. E de repente sai um homem, já estava indo ali para as bandas de cidade de Gadarenos, e sai este homem. Este homem, preste atenção, irmãos. Preste atenção para nós saber qual é a missão da igreja aqui nessa terra. A igreja não pode perder o seu foco. Irmão Tony, pela misericórdia. Você que está aí do outro lado, misericórdia. Igreja, nós não podemos perder o foco. Que o foco da igreja é pôr em liberdade
que estão no cativeiro de Satanás. Os oprimidos. Aqui Jesus aí ia passando. Um homem que nele havia vários demônios. Deixa bem relatado na Bíblia a condição que vivia este homem. Sabe como é que está? Infelizmente, não todos. Não vá abrir a boca aí. Esses dias eu preguei sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, hein? Presta atenção. Presta atenção no que sai da boca da pastora e profetisa Maria. Para que você não peque, não blasfeme contra o Espírito Santo e você atraia para você um pecado que não haverá perdão, nem neste século, nem no porvir não vai haver perdão. É o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então preste atenção aqui. Infelizmente, muitos crentes hoje estão brincando. Não todos, não é grande parte, mas tem umas equipezinhas de cristãos por aí que eles brincam quando vê um cego, quando vê um aleijado, quando vê um viciado falando alto na rua sozinho. Presta atenção. Muitos que zombam quando se depara com uma pessoa enferma. Então preste atenção, que o juízo de Deus ele vem. E uma hora o Senhor ele vem trazendo para dar a cada um a sua obra. Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então veja bem, é a situação deste homem, cheio de demônios que usavam o corpo dele. Ninguém podia segurar ele. A família não tinha mais como manter ele em casa, amarrava ele, botava grilhões, os demônios quebravam. Levava ele para onde queria. Ninguém, por mais que a mãe quisesse manter ele dentro de casa, não conseguia. Ele fugia, ele saía, ele ia para dentro do cemitério, ele dormia por cima dos sepulcros. Os demônios pegavam pedra e feria ele. Meu Deus! Os demônios estavam lutando para roubar aquela alma. Os demônios estavam trabalhando de dia e de noite, lutando para matar aquele corpo, para levar aquela alma. Mas Jesus chegou para o descanso daquela alma. E quando Jesus chega, os demônios correram e se prostraram perante o Messias. E eles fizeram, sabe o quê? Adoraram o Senhor. Os demônios adoraram o Senhor, coisa que muito crente hoje não faz. Chega na igreja e faz isso aqui, ó. Não é assim? Sabe o que é que os demônios fazem quando estão diante de Jesus? Se prostraram, ó. Adoraram o Messias e disseram: já vem tu nos perturbar, ó Filho do Deus Altíssimo, nós sabemos quem tu é. Eita Deus! O interessante é que Satanás, os demônios, sabem quem Jesus é, e muitas pessoas não têm nem noção de quem é Jesus. E isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Satanás sabe quem é Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Que só em contemplar Jesus vindo, já cai no chão
chão porque não aguenta o poder de Jesus. Se prostra e adora logo, adora logo, adora logo. E já pede para sair. Quando eles viram o Senhor, já se prostraram, já se curvaram, já adoraram e já pedem para sair daquele corpo. Já vai nos expulsar antes do tempo? Porque eles disseram, porque eles não tinham, irmão Tony, concluído o projeto de roubar aquela alma. Eles já tinham judiado tanto com aquele homem, tentando matar, mas Deus dos céus não deixava. Sabe essa pessoa que às vezes você vê aí, perdido? Sabe por que você às vezes passa na rua e vê essas pessoas enlouquecidas? Falando sozinho, que às vezes se rasga. Sabe por que eles ainda não morreram? Porque Deus tem tido misericórdia. E Satanás, Deus não permitiu que eles ceifassem aquela alma. Então, quando nós vamos ver, ele se prostra perante o Messias, eles adoram o Messias, eles reconhecem que ele é o Filho do Deus Altíssimo, e eles mesmos dizem, já vais nos expulsar, permite que nós entramos nesta manada de porcos. A Bíblia diz que os demônios, eles precisam de um corpo para habitar. Bem-vinda, irmã Dora, um abraço. O Senhor diz na sua palavra que os demônios, eles precisam de um corpo para habitar. Eles saíram, eles disseram, eles estavam usando aquele homem, o corpo daquele homem. Mas quando eles viram que Jesus estava ali, eles sabiam que Jesus não ia deixar eles lá, judiando daquele homem. E eles se manifestaram e disseram, já vai nos expulsar, permite que nós entramos nestes porcos. Irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Jesus poderia ter dito não, sai deles e pronto. Poderia. Mas sabe por que Jesus permitiu eles entrar naqueles porcos? Porque Jesus, na sua onisciência, queria nos ensinar hoje que demônios, eles precisam de um corpo para habitar. Até no animal eles habitam. Pastora, para com isso? Sim. Sim, já apareceu um cachorro no meu quintal, cheio de demônio, que quando eu repreendi, ele se retorcia todinho assim, ele começava a esturrar. E o Senhor, pela revelação do seu Espírito, me fez saber que ele era um desses cachorros que eram usados em centros de macumba. E foi uma guerra lá no fundo do meu quintal com esse cachorro. Jesus disse, não subestime o diabo porque ele tem poder. Está aí, biblicamente. Os demônios entraram. Jesus disse, qual é o teu nome? E eles disseram, é legião, porque nós somos muito. Está vendo? Não era um que atormentava a vida daquele homem, meu Deus do céu. Aquele homem nem sabia que existia, porque a sua mente era tomada por demônios. Os demônios estavam cirandando com aquela alma. E sabe o que muitos hoje, infelizmente, irmã Dora, tem feito? É rido. É zombado. Zombado, pastora, sim. De pessoas que estão em sofrimento nas mãos do diabo. Que pessoas que não têm compaixão, não têm misericórdia. Pessoas que nunca receberam de Deus esse sentimento de íntima compaixão. Lembra, irmã Dora, quando a senhora foi lá no último culto, lá na nossa igreja,
que eu olhei para o teu filho, irmã, foi um sentimento tão lindo, foi um sentimento de íntima compaixão que o Senhor me fez. Eu senti o que é a íntima compaixão. Porque sempre eu peço ao Senhor, não peço ouro nem prata. Quando eu olho para o meu Jesus, eu digo, Senhor, promove em mim a íntima compaixão que o Senhor sentiu. Como é esse sentimento? Eu quero sentir o que é essa íntima compaixão. Jesus, o que é ter misericórdia? Promove esse sentimento, cria esses sentimentos em mim. Tem muitas pessoas que nunca conheceram o que é misericórdia. Nunca sentiram o sentimento de íntima compaixão. É algo tão lindo que eu não sei explicar. Mas eu pude compreender Jesus. A Bíblia diz que Jesus fez alguns milagres, porque quando Jesus olhava para a pessoa, ele sentia íntima compaixão. E ele operava o milagre de imediato. E durante todos esses anos de trajetória da minha vida, eu sempre senti compaixão das pessoas, essas coisas, né? Sempre estou aí. Mas sempre eu busco Deus. Mas essa íntima compaixão eu senti quando eu olhei para o teu filho, irmã Dora. Foi uma íntima compaixão que eu senti que foi do coração de Jesus por ele. Então, quando Jesus pergunta para aquele homem, diz, qual é o teu nome? Ele diz, é Legião, porque somos muitos. O demônio falou. Irmãos, e eles disseram, manda que nós entre nesses porcos. Jesus disse, vai. Irmãos, eles entraram, saíram todos de uma vez. Entraram naqueles porcos. E o jovem ficou liberto na hora. A Bíblia diz que as pessoas, quando chegaram, encontrou ele em sã consciência. Em sã consciência. Talvez pela primeira vez ele estava em sã consciência. Sabendo o que estava acontecendo. Vendo a realidade da vida. A Bíblia diz que vieram e vestiram ele. Certamente ele estava praticamente nu. Olha o que os demônios fazem. E sabe o que muitos fazem hoje? Sabe o que muitos fazem hoje? Crentes incircunciosos de coração, que não sabem o que é compaixão, que não sabem o que é misericórdia, que só olha para o seu umbigo e esquece do dia da manhã. Pois é, zombam quando vê uma pessoa lunática. Olha ali, doidou, olha ali, olha, era da igreja, doidou, pirou, da faz chacota. Você acha que Deus não vai trazer juízo? Não, no seu tempo. Deus quer misericórdia. Aí a Bíblia diz aqui, irmãos, que esse homem foi liberto na hora. As pessoas chegaram e viram esse homem liberto. E a fama de Jesus se espalhava. Diga glória a Deus. A loucura desse homem, irmãos, não era mental não, negócio de mente não, era demônio mesmo. É que nem hoje muitas pessoas que estão naquele osmar, irmãos, não é nada de loucura de cabeça não, é demônio mesmo, demônio da perturbação, da loucura. E tem que haver uma busca por libertação, meu Deus do céu. A Bíblia está repleta aqui. A Bíblia está repleta de pessoas que Jesus libertou de demônios. Este aqui, lunático. Pessoas que têm problemas na cabeça. Irmãos,
começar a puxar o escudo da fé, irmãos. Tem que começar a puxar o escudo da fé para lutar contra as forças dessas trevas. Então nós estamos vendo aqui que o reino das trevas, ele existe. Ele existe e ele é real. Aleluia. Quando nós vamos ver aqui, irmãos, essa libertação que o nosso Senhor Jesus fez, foi algo glorioso, porque Jesus libertou. Jesus operou um milagre glorioso. E Jesus nessa live, Jesus quer libertar. Pastora, mas eu não estou aí. Mas Jesus está. Oh, glórias. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui para você. Jesus, ele alerta sobre o império das trevas. Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 34, 33, Mateus capítulo 12, no versículo 34, Mateus, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 12, versículo 34, é 43. Jesus diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, acha-se desocupada e varrida e adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele, entrando e habitam ali. Então os últimos dias deste homem, será pior do que os primeiros. Assim acontecerá esta geração má. Irmãos, deixa eu falar aqui um negócio para você. O negócio aqui é sério para crente que se desvia, viu? Jesus falando aqui. Jesus está falando de templo, de pessoa. Que quando a pessoa ela recebe Jesus na sua vida, aquele espírito imundo que habitava nela sai. Aquele espírito imundo sai. Porque a pessoa recebeu Jesus na sua vida. Começa a estar indo para a casa de Deus, aquele espírito imundo sai. Aí aquela pessoa ali começa a trilhar um caminho novo com Jesus. E aí ela começa a ter uma vida com o Senhor. E ali ela começa a receber a unção do Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Mas se ela ou ele não vigiar, oração e vigilância, não resistir às tentações do diabo, ela corre o risco de começar a pecar, entrar em caminhos errados, e ela corre um grande risco de perder o Espírito Santo sair. Só que o espírito mau que saiu desse corpo, ele sai, ele começa a andar em lugares áridos, por aí, vagando. E ele se lembra constantemente da antiga casa dele, que é aquela pessoa. E ele diz, voltarei na minha antiga casa. Vou lá dar uma volta, vai que está desabitada. Desabitada de quem? Da presença de Deus. Desabitada de quem? Do Espírito Santo de Deus, como Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul que ele nem percebeu. E
e passa ali a atormentar ele um espírito mau. O Espírito Santo deixou Sansão que ele nem percebeu. Meu Deus. Crentes, pela misericórdia de Deus, não brincam com o pecado. Você pode até ser tentado, mas resista a ela. Resista ao tentador e às suas tentações. Não é vergonhoso ser tentado, porque até Cristo foi. Vergonhoso é se deleitar nessa tentação e se entregar a ela. Ser tentado, qualquer um corre o risco, porque Satanás está neste mundo, principalmente para tentar os filhos e filhas de Deus. Porque ele não vai oferecer coisas grandes para quem já está perdido. Ele quer fazer por onde esse filho e filha de Deus peque contra o Senhor, para que o tesouro que está dentro dele, que se chama o Espírito Santo de Deus, saia, para que ele diga: agora vai lá, espírito imundo, volta para a tua antiga casa. Aí Jesus diz que aquele espírito imundo, ele diz: eu vou voltar na minha antiga casa, vou dar uma volta, ver se ela está ocupada ou desocupada. Jesus diz que aquele espírito imundo, ele vai, rodeia a casa, ele rodeia, e ele olha e ele percebe uma coisa, que a casa está vazia, que a casa está até limpa, porque o Espírito Santo faz isso. Porque onde existe espírito imundo é só sujeira, é só imundícia. Mas aquela casa representa, sabe o que? Uma pessoa que tinha acabado de perder o Espírito Santo. Oh, revelação gloriosa, meu Deus. E sabe como o espírito imundo vê a casa? Estava vazia. A casa estava limpa, estava adornada, mas não tinha o Espírito Santo. Ele tinha ido embora. Olha a diferença quando o Espírito Santo chega, quando Jesus chega na nossa vida. Ele encontra só lixo na nossa vida. É bebida, é prostituição, é tudo quanto não presta. Aí quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele manda o Espírito Santo e começa a nos limpar. Ele começa a jogar fora tudo aquilo que os espíritos imundos usavam dentro de nós, como a prostituição, a bebida, todas as obras da carne. E Ele vai tirando, Ele vai limpando. Sabe? Quem me conhece sabe como era a minha vida. E hoje eu olho, eu sempre digo que o Espírito de Deus me despenou. Porque eu sempre digo: Senhor, eu te dou total acesso, Senhor Espírito Santo. Tira de mim tudo que não te agrada. Tira de mim tudo que não te agrada e que me faz mal, tira. E eu sempre dei esse total liberdade para o Senhor. Então Ele vai tirando, Ele vai limpando, sabe, irmãos? E aqui, quando Jesus fala dessa casa, o espírito imundo chega, a casa estava limpa, estava bonita, estava adornada. Certamente o Espírito Santo fazia pouco tempo que teria saído dali, daquela casa, daquela pessoa. Aí ele olha e ele disse: olha a minha antiga casa. Não pense você, crente, escute-se essa revelação aqui de Deus.
Não pense você que porque você está hoje com Jesus, que aquele espírito mau que um dia te oprimiu, ele vai esquecer de você. Ele vai estar sempre virando e mexendo. Ele vai querer fazer uma visita ao redor e olhar. Ele quer fazer uma visita e ele quer olhar. Ver se você está firme, ver se o Espírito de Deus, se a presença de Deus está com você. Por isso que crente não pode brincar de se desviar, dar uma saidinha. Cuidado, uma saidinha dessa pode não ter mais retorno. E aqui o Senhor Jesus diz que Ele olha quando Ele chega, Ele vê a casa desocupada, Ele diz: vou voltar, minha antiga casa está vazia, eu vou voltar. Mas Ele diz: eu vou trazer comigo. Jesus diz que Ele vai e Ele traz com Ele mais 7 espíritos piores do que ele. Aí Jesus diz que o estado deste homem será pior do que a primeira vez, porque agora não é mais só um espírito imundo, são vários. Observa como é mais dificultoso se alcançar um desviado do que uma pessoa que ela nunca teve uma entrega para Jesus. Sabe por quê? Sabe o que Deus está me revelando aqui agora pela a gloriosidade do seu santo e glorioso Espírito? Que um dos Espíritos que Ele traz junto com Ele é o espírito do engano. E este entra, e este vai estar sempre falando na mente dele: eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou matando ninguém, só não estou congregando, eu estou bem. E esse espírito imundo, ele fica ali trabalhando na mente e no coração da pessoa, e ela acha que com ela está tudo bem. E ele fica, esse espírito ali, enganando a pessoa. E ele acha que porque ele já conhece um pouco da palavra, esse espírito faz ele meditar que porque ele conhece um pouco da palavra de Deus, não é necessário ele mais ter uma aliança com Deus nem com a igreja de Jesus aqui na terra. Que assistir uma pregação ou outra de vez em quando já é suficiente. Que não precisa ceiar, que não precisa batismo, que não precisa comunhão com os irmãos, que não precisa congregar, que não precisa estar debaixo de cobertura espiritual, não precisa. Isso o Senhor manda dizer que um desses 7 espíritos imundos é o espírito do engano, e que fala a mente e o coração da pessoa constantemente isso. E assim ela age. Então Jesus está falando de espírito imundo. Espírito imundo. Que eles precisam de um corpo para habitar. Nós estamos falando da área espiritual que existe e pouco se é ministrado hoje. Irmãos, esses dias, prestem atenção, irmãos, não é para minha glória não, mas é para você ter noção do que é isso. Oh meu Deus, não é para minha glória, mas o Espírito de Deus vai falar, porque é para a glória dele. Oh meu Deus. Certo dia eu estava aqui na minha casa, e não é porque eu sou melhor do que ninguém não vai me julgar não, pela misericórdia. Mas um dia eu estava aqui na minha casa, em plena manhã, já era tarde, e de repente chega uma mulher batendo aqui na porta da minha casa, perguntando se aqui na época eu ainda não era nem
pastora, apenas continuava servindo o meu Senhor, mas sempre levando a obra do meu Jesus a sério. Sempre teve um temor com as coisas de Deus. E essa pessoa bate e ela pergunta se aqui morava a irmã Maria. Eu disse, sim, sou eu. Ah, porque eu fui aqui na sua vizinha para ela fazer uma oração na minha vida, que eu estou muito atribulada, eu estou com as perturbações na mente. Mas ela olhou para mim e ela disse para mim vir aqui para a senhora orar. Mas eu fui para ela orar em mim. Mas ela mandou vir aqui. Eu disse, tudo bem, minha filha. Perguntei, irmãos, quando eu oro ela cai. Para a glória de Jesus, Jesus fez a obra, ela foi embora. Passa-se os dias, aí a minha vizinha veio me perguntar se ela tinha vindo. Eu disse, veio uma moça. Ela disse, ela foi lá para me orar. Mas eu não me senti capaz. Porque quando ela chegou, eu estava com a bermudinha dentro de casa. Só sabe como é que eu me visto dentro de casa, aquelas bermudinhas, blusinha aqui, né? Na hora, irmãos, na hora o Espírito Santo, sabe? Na hora, irmãos. Crente, anos dentro da casa de Deus. A qualquer momento, irmão, nós temos que ser exemplo, começando dentro da nossa casa. Então, irmãos, botar uma roupa longa quando vai pro culto é uma coisa, agora está dentro de casa, meu irmão. Mas eu estou dentro da minha casa, pastor Cima, a qualquer momento Jesus pode mandar alguém precisando. E aí, chega o acusador. E aí, como é que fica, irmãos? Nós temos que estar preparados em todo momento. Você vai dormir uma coisa, você está no seu momento, mas, irmãos, durante o dia, a qualquer momento, você que é servo, serva de Deus. São pequenas coisas, pequenas brechas. E ela falou para mim que se sentiu envergonhada. Olha, ela disse que se sentiu envergonhada. Envergonhada, porque Jesus manda uma vida para ela. E quando ela olha para si mesma, ela não se achou. Ela, sabe, irmãos? Esses dias eu estava aqui, não é para minha glória não, mas deixa o Espírito de Deus falar. Eu estava aqui também de novo. Chega uma pessoa também aqui, dizendo que estava ruim, isso, aquilo. E para a senhora orar em mim, diga amém, minha filha. Eu deixo sempre aqui, irmãos, na sala da minha casa, óleo ungido, isso já é de costume. Óleo ungido não falta na minha casa. Pode faltar o gás, pode faltar, mas óleo ungido até hoje, para a glória de Deus. Porque eu lembro que o meu Jesus diz, unja a mão com óleo, bote sobre o enfermo e ele será curado no meu nome. E a palavra de Deus, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas, para pôr em liberdade. Jesus falando sobre ele, né? Então, irmãos, eu estava aqui e essa pessoa pede oração, irmãos. Quando eu começo a orar, possessor aqui na área da minha casa. Quando o possessor, estava só eu e Deus aqui, irmãos. Eu estava indo estender minha roupinha que eu estava lavando. Botei o balde de roupa lá entre. E na hora que eu começo a clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida, e quando eu disse, Senhor, cobre ela com teu sangue, possessor na hora, irmãos. Quando quis chacoalhar, repreendi em nome de Jesus, te ajoelha aí, Satanás. Se ajoelhou. Bota a mão para trás, botou. Qual é o teu nome? Sabe o que foi que ele disse? Legião. Irmão Tony, legião, irmão Tony. Qual é o teu nome? Fala agora em nome de Jesus. Ele trincou os dentes e disse, é legião. Irmãos, diga, tu é legião, pois as legiões dos anjos de Deus agora, Deus te repreenda das extremidades dos céus, das profundezas do inferno agora. Irmão, o
demônio saiu, que ela levou um choque, que ela caiu desmaiada. Aqui. Está com as 2 semanas aqui na áreazinha da minha casa. Caiu desmaiado, as legiões saíram tudo de uma vez. Como é que anda a vida espiritual, meu Deus do céu? Será que Jesus nos dias de hoje pode mandar os oprimidos até você, crente? Quantas pessoas Jesus já enviou para você orar, para você fazer o ide do Senhor e você nem se deu conta que essa alma, Jesus quer ser glorificado na tua vida? Que ao invés de você orar, repreender o mal, tem feito tudo errado. Ser igreja não é só estar lá dentro do templo não, aplaudindo ou pulando não. Ser igreja é estar no templo, ser igreja é estar no seu trabalho, ser igreja é estar na rua, ser igreja... Sabe qual é o meu maior desafio? Que eu sempre digo para Jesus? Acho que foi anteontem eu falando para Jesus. Eu sempre digo, Jesus, o meu maior desafio é dentro da minha própria casa, perante os olhos do meu próprio marido. O meu maior desafio é esse. De continuar, que o Senhor me mantenha firme perante os teus olhos. E por quê? Ele é a testemunha que está perante mim constantemente. Então meu maior desafio, Senhor, é dentro da minha casa. Não é querer ser postura lá fora, não. Tem que começar de dentro de casa. Quantas vezes ele esteve enfermo? Em vez de eu dizer, vamos para o hospital, eu digo, peraí, meu amor. Pego o óleo ungido, unjo a cabeça dele, abro a Bíblia, leio a palavra de Deus, me revisto da autoridade do Senhor, boto a mão na cabeça dele, vou repreendendo o mal, irmãos. E quando penso que não, ele se levanta e é curado. E nisso ele tem crescido na fé para a glória de Jesus. E nisso nós temos aprendido com o outro. Causas impossíveis, problemas, situações que surgem, vendavais, mas que nós temos que estarmos firmes com Jesus, porque o nosso maior desafio, irmãos, é dentro da nossa casa. Então, quando nós vamos ver aqui Jesus falando isso, irmãos, que esse espírito mal, ele age dessa maneira. Agora, para nós finalizarmos, abra a palavra do Senhor aí, em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Faço questão de descer pertinho de vocês, pertinho do Senhor, com todo respeito, irmão Túnio, irmã Dora, você que está aí do outro lado, com todo respeito, em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Irmão, você está vendo qual é a missão aqui que Jesus deixou para a sua igreja? A missão que Jesus deixou, olha a diferença. Olha qual é a missão da igreja, presta atenção. Qual é a missão da igreja que Jesus deixou aqui? No nome dele? Primeiro, pregar o evangelho a toda criatura. Ô crente, você tem pregado a palavra do Senhor a toda criatura? Ou você está naquela situação que só
só o pastor tem que pregar, só a pastora tem que pregar. Você não prega nada não, é a palavra de Deus. Você não é assim de pegar a Bíblia e dizer, hoje eu vou levar a palavra de Deus para alguém. Hoje eu vou sair do meu comodismo, hoje eu vou botar a Bíblia aqui na minha mão. Vou fazer uma visita àquela vizinha ou àquele vizinho que está precisando de uma oração. Como é que você, como igreja, eu estou falando de igreja individual, de pessoa para pessoa, como é que você está se comportando como cristão? Como é que você está exercendo o seu papel de igreja aqui na terra? Porque aqui Jesus, ele deixa bem claro qual é a missão da igreja: pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Primeira coisa, a parte da gente a gente faz. A parte de quem crê não cabe a nós, cabe à pessoa. Mas a parte da gente, de cada cristão, é levar o evangelho do reino de Deus. Pregar a toda criatura. Aí aqui, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. Como é que você está? Como igreja? Quantas pessoas talvez não já se deparou diante de você, que por trás dele, por trás dela, está operando seres espirituais da maldade? Você nunca orou, não se preparou para fazer uma oração para expulsar esse demônio com a autoridade de Cristo Jesus. No meu nome expulsarão os demônios. E os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Como é que você está, cristão? Tantos anos ainda não foi batizado, mas não ainda. Nem lembra de buscar, não, as línguas. Falarão novas línguas estranhas. Não fala, não a língua dos céus. Tantos anos não foi batizado ainda. Em línguas estranhas. Você sabia que é uma busca? Eu passei anos buscando, focando, buscando. Cada campanha que tinha, eu pedia. Quando eu me ajoelhava para orar, eu pedia. Passou-se muitos anos. E eu sempre quis, eu sempre desejei falar as línguas dos anjos, as línguas, né? Porque eu vejo como um sinal, eu vejo como símbolo ali do Espírito Santo, um dom do Senhor. E eu queria. E a minha busca, eu sempre digo que eu digo às vezes, Senhor, por que tudo na minha vida é difícil? Às vezes eu pergunto, irmã Dora, por que tudo na minha vida é com muita luta e sofrimento? É muita luta, você não tem noção não. Tudo na minha vida é muito sofrimento, é muito choro para me alcançar. Tudo que é para me alcançar é muita guerra, é muita luta. É muita perseverança, é muita fé que eu tenho que exercer continuamente. E até que um dia eu estava no pé da minha cama, orando, falando para Deus as minhas amarguras. Eu decidi botar para fora de mim todas as mazelas do passado, injúrias. Vomitei para fora toda a minha agonia. E quando eu começo a vomitar, eu termino de vomitar todas aquelas ervas daninhas, amarguras, que me faziam mal. Palavras de mãe, palavras de pessoas que me causavam mal. Botei tudo para fora, fiz uma limpeza. Não sabia eu que quando eu fiz essa limpeza, que o Senhor olhou e disse, agora está limpo. Irmãos, eu fui batizada na hora no pé da minha cama. Eu fui batizada no dom de línguas, variedades de línguas.
Eu creio que eu passei acho que mais de hora falando em línguas. Só Deus e eu no pé da cama. Mas recebi para a glória de Deus. Falarão, os sinais tem que ter. Na sua igreja tem que ter. Se coloque. Se alinha. Organize o seu altar. Se está quebrado, se organize. O seu altar para receber o fogo de Deus mais uma vez. Restaure sua aliança. Sansão só recebeu o Espírito de Deus a segunda vez quando ele reconheceu, restaurou a sua aliança com Deus. Os sinais seguirão. Quais os sinais que tem que seguir a igreja de Jesus? É a igreja, é cada um de nós que servimos o Senhor. Os sinais tem que seguir. Como eu posso saber que eu sou a igreja de verdade? Porque Jesus está comigo, o Espírito Santo de mim. O Espírito de Deus está comigo mesmo, pastora. Expulsa demônio. Fala novas línguas. O Senhor diz: falarão novas línguas. Porão, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Sabe o que é essas coisas mortíferas, irmãos? É aqueles cálices de veneno que as pessoas de vez em quando querem botar de goela abaixo pra gente, irmã Dora. Sabe aqueles cálices de fofoca, aqueles cálices de intriga, que pode causar mal. Ainda que vem, irmão, não faz dano nenhum na gente, porque não vai, não penetra no coração. Mas aí o Senhor diz: não lhes farão dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Como é que eu sei que eu estou na igreja de acordo os princípios de Jesus? Está aí, os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão os que creem. Você pode estar na sua casa, mas se você tem uma vida com Deus, seu altar está intacto com Deus, sua aliança está intacta com o Senhor. Você está ali, na unção do Senhor, nos padrões. Se chegar uma pessoa endemoniada, precisando de uma libertação, ela é liberta. Não precisa se apresentar lá no meio da rua para multidões, não. Os sinais seguirão os que creem. Segue, irmãos, porque Jesus delegou essa autoridade para a sua igreja. Amém? Então que hoje, irmãos, a guerra é espiritual. Pastor, a guerra espiritual irmãos. Jesus quer falar nesta live, neste culto online, que a guerra é espiritual. E eu vou orar para que o Senhor, nós vimos desde o começo da pregação, falando sobre o lado espiritual, falando sobre o diabo, sobre os demônios, sobre o seu reino satânico. Jesus está falando nessa tarde, Jesus quer tratar na área espiritual. Jesus quer libertar pessoas aí do outro lado, na área espiritual. Pastora, mas a senhora não está aqui agora. Como é que a senhora vai impor as mãos sobre a minha vida, pastora? Pois é, tem anjos do Senhor, eu creio pelos olhos da fé. E quando o Senhor me deu essa mensagem, ao mesmo tempo que Ele me deu, Ele também já enviou anjos dispostos para entrar também, ir aonde você está, para pelejar, para repreender essa força das trevas. E há poder na palavra. E a palavra do Senhor está indo ao teu encontro, está chegando aí nos teus ouvidos. Amém? Vamos orar. Pastor, o que é que eu preciso? Pastora, o que é que eu preciso, pastora, para que eu seja liberto? Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, creia nos profetas de Deus.
Creia que ainda existe autoridade de Deus nessa terra. Reconheça que existe um mundo espiritual. Reconheça que tem castas de demônios que Jesus diz que não sai se não for por meio de jejum e de oração, uma intervenção divina. Eu vou orar agora. Glória a Deus. E antes de nós orar, quero convidar você, qualquer momento você vir fazer uma visita aí na nossa igreja. Eu sou o Face a Face com Deus, Rua Senador Mário Maia, número 119, aqui no bairro Montonhês. Tem Montônio qualquer hora. Se eu não me engano, o senhor falou que mora longe, né? Se eu não me engano, o senhor falou que mora em outra cidade, né? Mas que o Senhor, nosso Deus, visite o Senhor. Amém? Mas você pode nos fazer uma visita, se você também quiser ajudar o nosso ministério, irmãos. Aí na descrição tem o Pix da igreja. Ajuda aí. Pagamos aluguel todo dia 10, irmãos. Você acha que se eu estivesse trabalhando agora, eu teria como estar aqui trazendo a palavra de Deus? Eu tive que abrir mão dos meus sonhos. Eu tive que abrir mão de tudo para fazer a obra do Senhor. Então, se você quiser ser patrocinador do nosso ministério mensalmente, tem o Pix da igreja, 68992 36 6856 Banco Caixa. Você pode mandar a tua contribuição para todo mês você ajudar no ministério da pastora e profetisa Maria. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Coloca a mão no seu coração. Creia. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, te rendemos graças, meu Pai. Senhor Jesus, hoje o Senhor falou a respeito dos seres espirituais da maldade, sobre os demônios, as potestades. Senhor, o Senhor diz na tua palavra, Jesus, que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra os demônios, potestades, os espíritos imundos. Senhor, e nesta tarde, nesta pregação, Senhor Jesus, o Senhor libertou aquele gadareno, aquele homem de Gadareno, aquele homem, Pai, que por muitos anos foi oprimido por aqueles demônios. Senhor, que neste momento tu dê ordem aos teus anjos, aonde esta pessoa estiver ouvindo esta pregação, que o teu anjo visite cada pessoa, meu Pai, que ouvir esta pregação, e que se na casa dela, na família dela, tiver alguma pessoa, se em alguma área da vida dela estiver sendo atingida por demônios, por espíritos imundos, seja na área da saúde, Senhor, que tu mande o teu anjo para expulsar esse demônio que tem agido na área da saúde desta pessoa. É na área dos vícios, que o Senhor envia o teu anjo para guerrear, expulsar, Senhor, esse demônio do vício, esse demônio da prostituição, esse demônio do adultério, esses demônios sanguinários, esses demônios malignos do inferno, demônios da feitiçaria, demônios da loucura, esses espíritos imundos. Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor continua. Eu creio que no mundo espiritual ainda o Senhor envia anjos para guerrear no mundo espiritual pela tua igreja. Eu creio que no mundo espiritual tem anjos do Senhor, anjos de guerra, pelejando ao nosso favor. Porque nós sabemos, Senhor, por dentro da tua palavra, que o reino de Satanás ele é organizado, que ele tem príncipes das trevas deste mundo, ele tem levantado autoridades, demônios fortes, mas mais forte que os seus demônios é o nosso Deus, é o nosso Cristo, é o Espírito da verdade. Que o Senhor venha neste momento, Senhor,
temos perdido. Senhor, que tu vienhas enviar anjos para libertar. Cada por breve abraço. Envia anjos, meu Deus, dentro desses Tua presença. esses hospitais, meu Deus, onde estão aquelas pessoas lunáticas, pessoas com problemas mentais, demônios que agem, demônios da loucura. Envia teus anjos de guerra para expulsar aquelas legiões de demônio das vidas das pessoas, para que o Senhor torne elas libertas para a glória do teu nome. Visita, meu Deus. Visita, Senhor. Dá ordem ao teu anjo para libertar estas pessoas, estes jovens que estão no mundo da criminalidade, que sua mãe, seu pai não consegue, não sabe mais, meu Deus, o que fazer. Como aquele demoniado de Gadareno, ninguém podia mais fazer nada por ele. A família amarrava, botava grilhões, aqueles demônios despedaçavam. Ninguém conseguia manter ele preso em um lugar. Assim estão muitos filhos, muitos pais não conseguem manter os seus filhos num caminho quieto, num caminho reto, meu Deus, num caminho de paz. Mas manda o teu anjo, meu Pai, põe em liberdade este filho. Põe em liberdade, assim como Jesus, o Senhor, se deparou com aquele homem. Os demônios pediram para sair, que nesta tarde, que neste momento, Senhor, que os demônios, são de ordem para que os demônios saiam destas vidas agora. Senhor, nós declaramos, Pai, eu creio e eu declaro em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor diz para nós pôr nosso óleo na nossa mão. O Senhor diz para nós pôr sobre o enfermo. Eu não estou com essa pessoa diretamente, Senhor, mas eis aqui a minha mão ungida. Meu Pai, eu vou botar aí, e aonde está a pessoa, meu Deus, se ela estiver enferma, que ela tocar, meu Deus, aqui na minha mão, que ela seja curada. Que esse mal saia, essa doença saia do corpo desta mulher, esse câncer seja arrancado. Quem tiver com câncer, toque, porque o Senhor Jesus, em nome de Jesus, esse câncer vai ser arrancado de todo, desde a raiz, do jeito que ele apareceu, ele será arrancado para nunca mais voltar. Quem tiver enfermo pode tocar. Quem tiver com problema de vício na sua vida, toca. Ah, pastora, mas tem um parente que é viciado, mas ele não está. Toque você nesta mão pela fé. Em nome de Jesus, que esse teu parente seja liberto do vício da bebida. Seja liberto desse demônio. Demônio do vício, sai da vida desse ente querido agora. Demônio da bebida, demônio do tabagismo, demônio da violência, da criminalidade, demônio da rebeldia. Sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher agora, em nome de Jesus. Demônio da prostituição, pomba gira do inferno, sai da vida dessa mulher agora, em nome de Jesus, e não volta mais. Demônio da miséria, demônio da feitiçaria e da bruxaria, sai da vida desta mulher, deste homem agora, em nome de Jesus, e não volta mais. Demônios da incredulidade, espíritos imundos que se opõem à palavra de Deus. Que Deus nos repreenda das extremidades dos céus às profundezas do inferno. Sai dessa vida, sai dessa família, sai dessa casa, em nome de Jesus, e não volta nunca mais. Receba a tua libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E creia, meu irmão. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Que o anjo do Senhor vai continuar visitando a vida de muitas pessoas. A pregação está terminando agora, mas a mão do Senhor continuará trabalhando a favor de todos aqueles que ouvir essa pregação e crer. Amém? Irmãos, fiquem com Deus. Amanhã não estarei, mas se Deus assim permitir, sexta-feira estarei aí 3 horas. Compartilha aí. Compartilhe essa pregação. Também vai lá no YouTube, meu irmão. Toca o meu canal Voz da Informação do Reino de Deus. Ajuda ele a crescer. Estou começando a botar as pregações lá devagarzinho. Vai curtindo, vai deixando teu like. Vai se inscrevendo. Manda lá o link pro teu amigo, pra tua amiga.
Olha, ajuda lá, a pastora, essa pastora eu conheço, eu sei a história dela, é uma grande mulher de Deus. Começa a seguir aí. Vai lá, se inscreve no meu canal, ajuda, povo de Deus. O canal é Voz da Informação do Reino de Deus. Deus quer informar as pessoas o que é seu reino de Deus. Amém? Irmã Dora, um abraço, amada. Um beijo a hora da senhora retornar. Irmão Tony, que Deus continue te abençoando aonde o Senhor estiver. Amém? Glória a Deus. E todos vocês que estão aí do outro lado, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e vos livre de todo o laço do passarinheiro. Elevarei os meus olhos aos montes e direi: de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor.